aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas.
Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, rezemos por um instante, invocando o auxílio do Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos no caminho luminoso da Páscoa. Apesar da insistência do ressuscitado, as vendas dos nossos olhos parecem insistir em fazer-nos cegos para a realidade nova. Vamos ao Evangelho? Tome lá, no seu folheto, o Evangelho de João. Você que está em casa, abra aí a sua Bíblia. João capítulo 21, versos 1 ao 19. Aqui na igreja, o seu folheto número 9. Vamos lá. Os elementos são grandiosos e a gente não pode se perder. Tentarei pegar por bloco a centralidade das ideias na meditação com os irmãos e irmãs. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos. De novo. Sugere que algo novo está acontecendo. E o de novo parece sugerir que há uma resistência velha. Vamos? À beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Leiamos juntos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Espere lá. Meninada da catequese. Estavam juntos Simão Pedro, 1. Tomé, 2. Natanael da Galileia, 3. Os filhos de Zebedeu, que são 2, 4, 5. E outros 2 discípulos de Jesus, 6, 7. Mais da metade do grupo. Foram parar onde? Nas margens do mar da Galileia. Versículo 3. Simão Pedro disse a eles: bradem. Eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Um desiludido na igreja é capaz de levar a metade da igreja à desilusão. Repito, um desiludido na igreja
é capaz de arrastar com a rede da desilusão a metade da igreja. É sempre assim. Quando a gente está mal, a gente pesca os outros para o mal que envolve a vida da gente. Como quando a gente está bem, a gente é capaz também de arrastar muito. Pedro diz, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Mas as coisas não estão boas para a pescaria. Vamos? Saíram e entraram na barca. Bradem, mas não pescaram nada naquela noite. uma noite de trabalho. Hoje é dia do trabalhador e da trabalhadora. Não tem coisa mais terrível do que o fracasso da gente no trabalho. Esforçar, esforçar, esforçar uma noite inteira e não ver resultado. Não só no trabalho, na produção do sustento para a vida, mas no trabalho também dedicado numa família, num casamento, na vida da igreja, na vida comunitária. Trabalhar, esforçar, esforçar, termina um turno de um dia, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, e o resultado zero. Fracasso. Os apóstolos, pelo Evangelho de João, que põe a pescaria milagrosa no fim do Evangelho, e não no começo, ou mais ao meio do Evangelho, como os outros evangelistas. João põe a pescaria fracassada no fim, para que ela seja a possibilidade de uma abertura ao novo. Versículo 4. Já tinha amanhecido, brada. E Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, bradem. Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam bruscamente, não. Essa é a resposta. Remar a barca dos desiludidos. Levar uma barca cheia de gente desencantada da igreja e com a igreja para o alto mar. Passar a noite inteira na pescaria e ter Jesus de pé na margem. Senhor, de pé, ressuscitado, redivivo. E pergunta, está dando resultado os esforços de vocês? A resposta é de fracassado. Não. Esta pergunta que Jesus dirige a mim e a você nesta manhã de domingo. Tendes alguma coisa aí? Dos trabalhos seus na sua vida profissional, dos trabalhos e dos esforços seus como esposo, esposa, pai e mãe, irmã na comunidade, membro da comunidade. Também Jesus hoje dirige-nos esta pergunta. Está dando resultado os esforços? Qual é a nossa resposta? O que Jesus escuta de nós, dos nossos empreendimentos e dos nossos esforços? Moços, tendes alguma coisa para comer? Ele que se passa por um estranho, ou por talvez por um comprador de peixe na beira do lago, esperando as barcas trazendo peixes frescos. Ele que se passa por um estranho. Não tente a pescaria como Pedro. E não vá atrás de Pedro quando Pedro desiste de tocar a vida segundo a voz de Jesus. Será sempre um fracasso seguir fracassados. Até quando a pescaria pega muito peixe,
Mas se seguimos um fracassado, a resposta será de fracasso, sempre. Não. Uma volta fracassada de uma noite inteira de empreendimento de esforços, de homens sabidos, donos de empresa de pescaria. Se eles não estão pescando, imagine os outros. Tudo que receberam de Jesus em 3 anos de catequese, tudo que receberam de Jesus que culminou na Semana Santa, naquela quinta-feira ao redor da mesa, tomai e comei, isso é meu corpo, lavou os pés. Tudo que receberam de Jesus aos pés da cruz, entregou seu corpo e sangue. Tudo que receberam de Jesus domingo passado, e 8 dias depois, ele desejando a paz, parece ter sido soprado, levado pelo vento das desilusões. Não é a resposta. Continuaremos nós a dizer não a Jesus? Ou do meio do mar, ou na margem de nossos fracassos, escutaremos uma voz nova e um comando novo? Qual o remédio para os nossos fracassos espirituais, morais, profissionais, afetivos? Qual o remédio? Vamos lá? Quando a resposta é não, Jesus poderia continuar a caminhar à margem do lago, mas ele toma o remo, ele toma o comando. Versículo 6. Jesus disse-lhes, bradem: lançai a rede à direita da barca e achareis. Você, nos seus fracassos, dá espaço para um comando novo de Jesus? Lançai a rede à direita e achareis. Há espaço para um comando novo, apesar de sua experiente vida de pescador e de pescador de noite inteira de trabalho? Você obedeceria um comando absurdo desse na manhã de uma noite inteira de trabalho sem nenhum resultado? Você aceitaria um comando novo? Vejamos juntos, continua o texto, versículo 8. Lançaram, pois, a rede, versículo 6, né? Lançaram, pois, a rede, bradem, e não conseguiam puxá-la para fora. Lá em cima não tem nada na rede, e agora não conseguiam puxá-la para fora. Por que, igreja? Por causa da quantidade de peixes. Então, abre-se para a novidade pascal. Do meio do trabalho, numa manhã, depois de uma noite exaustiva de esforços, rapidinho lançam as redes, não conseguiam puxá-la. De repente, alguém do meio do grupo dos fracassados seguidores do fracassado Pedro acende uma lâmpada de esperança e confessa, cochicha no ouvido de Pedro, aquele mesmo Pedro e o discípulo amado dos evangelhos dos domingos anteriores. De novo o amor e a autoridade. Olhe só o que acontece. Versículo 7. Vamos juntos? Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, bradem. É o Senhor. O amor diz, é o Senhor. E a autoridade, a hierarquia,
Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, bradem, vestiu sua roupa, bradem, pois estava nu, e atirou-se ao mar. a hierarquia estava nua. Daqui um pouco a gente vai ver porque a hierarquia estava nua, porque perdeu o amor. Porque verdade sem amor é uma mentira e amor sem verdade é uma ilusão. A hierarquia nua. Pedro, que trabalhou a noite inteira, mas deu ouvidos a Jesus, sem perceber que era Jesus, ele que fora o primeiro a ser chamado, está trabalhando, obedecendo o comando de Jesus, mas não sabe que é Jesus. O amor lhe confidencia, é o Senhor. E Pedro mergulha na consciência, se recorda como Adão, que andando no jardim, esconde-se. E o Senhor fala, onde estás? E Adão diz, ouvi tua voz no jardim e me escondi. Por que escondeste? Quem te falou que estavas nu? Então comeste do fruto da árvore? A nudez de Pedro é a consciência de quem ele é sem Cristo. É um filho de Deus humilhado e envergonhado. Nu representa o pagão que ainda não tem a veste batismal. Retomar a veste e cair na água lembra o rito do batismo, mas ainda lembra um batizado medroso, envergonhado e humilhado. Às vezes a gente passa anos e anos na igreja com semblantes de envergonhado e de humilhado. E é preciso reagir. É preciso levantar a cabeça, não de envergonhado e de humilhado, mas de filha, de filho, regenerado pela água do batismo. Adão se esconde. A hierarquia veste roupa, estava nua e atira-se ao mar. É o desespero da consciência do traidor, da vergonha daquele que na noite da prisão de Jesus, por 3 vezes negou. O bravo que teve coragem de cortar a orelha de Malco, é o envergonhado e humilhado que negou 3 vezes. É bravo com espada na mão, pronto para brigar, mas é frágil na hora de dizer. Para a empregada que pergunta, eu não te vi com ele no jardim? E ele disse, não sou eu. Versículo 8. Enquanto Pedro foge da raia, versículo 8. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Agora as novidades. Juntos. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Por quê? Porque a cegueira do fracasso, a experiência e o sentimento de fracassado, faz a gente não enxergar a solução para os problemas que estão muito perto da gente, da barca da gente e da rede da gente. Quando a gente sente fracasso, a gente não vê solução no casamento e na família, naquilo que está perto da gente. 100 metros. Versículo 9. Logo que pisaram a terra, a surpresa. Brada a igreja. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Jesus manda a gente pescar
mesmo que a gente esteja cansado de trabalhar a noite inteira, dá resultado, traz uma barca que a gente quase não consegue arrastar, de tamanho peso, chega na beira da praia e percebe que ele convida a gente para trabalhar, mas ele não depende de nós. E é difícil demais, na fé, descobrir que a gente ajuda e participa da igreja, mas que Cristo não depende de nós. Nossos esforços, o que nós fazemos, os melhores resultados, o top dos resultados dos nossos esforços, diante de Jesus ressuscitado, o lanche já está pronto. Pão e peixe assado. Conto com você, mas não preciso de você. É isso que o Evangelho diz para nós. Jesus diz: trazei algum dos peixes que apanhastes. Jesus pede, mas ele é graça. É na graça e é para a graça que nós trabalhamos para as coisas do reino. Não é para uma eficiência de calculadora, de prestação de contas e de relatórios do que fazemos, que Jesus chama-nos. A calculadora e o resultado do que fazemos está longe do que ele oferece na beira da água do batismo. Sua vida oferecida para a nossa salvação. A graça. O que ele, até quando ele nos pede, ele quer é que nós nos abramos para receber. Repito, até quando ele nos pede alguma coisa, ele quer que nos abramos para receber dele. E recebê-lo é mais do que receber coisas. Versículo 11. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Juntos estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. É para dizer que essa pescaria, a rede não se rompe, porque essa pescaria é sob o comando de Jesus, e essa pescaria representa 153 grandes peixes. São Jerônimo diz que é a lista dos naturalistas dos peixes, das espécies de peixes conhecidas no mundo antigo, que representa os povos e as nações por onde a igreja passará pregando o evangelho. É bom lembrar que o pão e o peixe representam o sacramento da Eucaristia e o sacramento do batismo. Peixe, aquilo que sai da água e que se une a Cristo, que é aquilo que saiu da cruz. Nós saímos da água do batismo para virar alimento de amor para o mundo. Da cruz ele diz: tomai e comei, isso é meu corpo. O pão é ele, o peixe assado somos nós. Todos nós, Cristo e nós, oferta de amor de Deus para o mundo. Não é bonito? A mesma oferta de amor de Deus ao mundo. Versículo 12. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia em perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Kyrios, o Senhor. Versículo 13. Os sinais e os gestos eucarísticos. Vamos lá? Jesus aproximou-se, vai à igreja. Tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Lembra os gestos eucarísticos. Versículo 14, brada. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Pronto, terminada a janta, a ceia era só
vocês que são pais e mães, esposas e esposos, chamou a família para vir almoçar aqui em casa domingo. Aí antes de ir embora, chama a mãe, chama o filho, chama a esposa, não é? Chama o irmão e diz: olha, na verdade eu chamei vocês hoje para vir almoçar aqui, porque eu queria dizer uma coisa. Eu queria, é tão bonito isso, é um gesto, a janta e a pescaria é só desculpa para uma coisa infinitamente maior. Vamos lá? Depois de comerem, versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes, que você anda arrastando para abandonar a missão e virar pescador fracassado de novo? Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: brada a igreja. Sim, Senhor. Jesus lhe disse: brada a igreja. Apacentai os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, que agora mesmo vestiu a roupa, pois estava nu e pulou no mar, agora Pedro pula no mar da sua consciência. Agora Pedro experimenta a invasão da interioridade, da privacidade. É devassado. Na primeira pergunta, Pedro vai entrando para dentro de si. Na segunda pergunta, na terceira pergunta, Pedro, não! Cai a ficha. Cai a ficha. Não! Cai a ficha e Pedro tem uma reação. Vamos ver? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou. 3 vezes se ele o amava. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes ele o negou. Para cada vez que eu erro e que você erra, Jesus, quando ele toca no assunto, não é para nos ofender e para nos humilhar, mas é apenas para cada erro que nós cometemos, ele quer dar-nos a oportunidade de dizer de novo: errei, neguei, mas eu te amo. Porque mais importante do que o meu erro e o seu erro é a realidade que para além de nossa miséria existe aqui: o amor. Esse é o oceano que Jesus mergulha. Pedro mergulha no oceano das incertezas, da vergonha, da nudez. E Jesus mergulha no oceano de nosso coração para encontrar, cutucando-nos afetivamente: tu me amas, tu me amas. Simão Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes. Vocês esposas e esposos, vocês pais e mães, a psicologia ensina que quando uma criança toda hora pergunta: papai, você me ama? Mamãe, você me ama? Significa não que ela está querendo ouvir dizer que você a ama, mas significa que tem uma ferida de dúvida latejando dentro dela. Não é? Vocês esposas e esposos, quando está mal, pergunta para ela, para ele toda hora: bem, você me ama? É para ajudar a curar a ferida da dúvida que está dentro de você, e não para ver se há verdade dentro dela, dentro dele. A ferida está aqui, da dúvida. E Jesus traz no coração uma ferida, um coração traspassado e derramado em amor, e quer que esta ferida que ele já mostrou e deixou Tomé enfiar o dedo lá dentro, ele quer que essa ferida fale-nos
de que o amor dele não esgota, não tem fim. Não tem traição, não tem infidelidade, não tem negação nunca. E Pedro confessa. Vamos lá? Respondeu: Senhor, vamos rezar com Pedro? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Espere lá. Para as 3 perguntas, que vai dando uma intensidade na resposta de Pedro, até Pedro mudar, as perguntas são as mesmas, mas a resposta de Pedro vai evoluindo e vai crescendo até dizer: tu sabes tudo, nesse mar do meu coração e da minha consciência, o Senhor é o único que nada nele sabendo de tudo. E Jesus diz: Pedro, então se você me ama, cuida daquilo que eu confiei a você. Cuida da sua esposa e do seu esposo que eu dei a você. Cuida dos seus filhos. Cuida da sua família. Se você ama Jesus, cuida daquilo que Jesus pôs na sua mão para você cuidar. Amém? Amém? Mas cuida como cuidadora apacentador. Apacentar significa levar para as pastagens e para a água pura e limpa, para a sombra, para a campina verdejante, como cantamos no Salmo 23. O amor vence os fracassos. Só o amor entende o mistério da cruz, da ressurreição e da missão. Só o amor. Só o amor vence a vergonha da nossa nudez. O amor nunca vai dizer que nós negamos ou que nós traímos. O amor vai falar da nossa negação, da nossa traição, mas o amor vai dizer que ele é mais forte que nossa negação e que nossa traição. O amor supõe a cruz, a ressurreição, a obediência, a missão. E é disso que Jesus vai falar agora. Pedro, você vai trabalhar e cuidar daquela missão que eu te dei, apacentar as ovelhas que eu pus nas suas mãos, para você cuidar. Mas Pedro, isso não quer dizer que você não vai ter sofrimento na vida não, Pedro. Virão umas pauladas por aí, Pedro. Vamos lá? Versículo 18 e 19, juntos. Vai, igreja. Em verdade te digo, brada. Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: brada, segue-me. Eu vivi aqui na paróquia há 30 anos atrás. 30 anos atrás, para quem tinha 50, hoje tem 80. Para quem tinha 60, hoje tem 90. Homens com 60 anos, 50 anos, mulheres vigorosas, que ajudavam essa paróquia, trabalhavam, dedicavam, passados 30 anos, inclusive que ajudava e participava aqui em muita coisa, e às vezes hoje eu vejo entrarem sendo conduzidos assim pelo filho, que às vezes nem tempo tem para vir à missa, deixa lá na porta, e o pai e a mãe têm que entrar sozinho, às vezes fica lá fora esperando, quando der na teia, vem buscar. De vez em quando eu fico de plantão aqui do lado de fora, termina a missa, fecha tudo, e tem uma mãe idosa, um idoso, lá fora, esperando a hora que o filho puder vir buscar. As irmãs dominicanas e as salesianas, aqui nossas vizinhas, que eu conheci também há muitos anos atrás, educadoras, empreendedoras, missionárias,
nos sertões ou nos centros educacionais de excelência maior. Passam os anos, entram na igreja conduzida por alguém, na hora que alguém pode levar e na hora que alguém pode buscar. Jesus está dizendo para Pedro que é o seguinte: você vai fazer a sua parte, mas isso não quer dizer que sua vida vai ser sem tribulação, sem sofrimento, e vai ser do jeito que você quer. Vai chegar um tempo que as coisas não vão ficar como você quer. Está claro? Jesus não te engana. Jesus não chama você para trabalhar, cuidar da sua família e mente dizendo para você, ou faz uma falsa promessa de que tudo vai ficar do jeito que você sonha e quer. Não! Você vai ser levado para onde você não quer ir, Pedro. Olhe para a cruz. Vamos fazer a síntese e rezar agora. No meio dos seus fracassos, das suas dúvidas, quando as coisas estiverem difíceis demais, escute Jesus. Escute Jesus como Pedro tinha deixado de escutar. Pedro passou a escutar somente o seu coração magoado, ressentido, decepcionado com a morte na cruz e virou um pescador péssimo e ainda arrastador de péssimos pescadores. Porque é sempre assim, um fracassado vai sempre influenciar e gerar outros fracassados. Mas quando Jesus entra e diz, e Pedro escuta, escutar, obedecer e trabalhar. Pescar muito, entregar para Jesus e dizer, como o próprio Jesus ensinou a gente a dizer, Paulo, né? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Né? Então, irmã, irmão, escutar, obedecer, trabalhar e colocar tudo na mão de Deus. É dele tudo. Você também é dele. Hoje, aqui na margem do mar de Tiberíades, ele não vai oferecer peixe e pão. Ele vai oferecer a ele mesmo, o seu corpo será o alimento seu, para você sair desta igreja vencendo seus fracassos, vencendo suas infidelidades e suas traições, vencendo suas experiências de derrota e de sentimento de que não é capaz e não dá conta. Hoje ele te toma pela mão e te dá como alimento ele mesmo, para dizer a você, você vai voltar e vai apacentar as ovelhas que eu te confiar. Amém? Amém. Inclina a sua cabeça. Feche os olhos. Repita com Pedro a oração de Pedro. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu vou te escutar, eu vou obedecer, eu vou trabalhar. Eu não vou ser escrava, escravo dos meus fracassos. Eu vou escutar, eu vou obedecer, eu vou colocar o resultado dos meus esforços nas mãos do Senhor. Toma, o comando é do Senhor. Toma, Senhor, conduz, Senhor. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro deste mar.
jogar minhas redes, onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro Rei.